hoje vamos falar sobre quem eram os samaritanos. Os samaritanos eram um grupo étnico que vivia no meio da Palestina, que era considerado pelos judeus muito pior que um estrangeiro. Mas por quê? Já que adoravam o mesmo Deus que os judeus, veneravam as mesmas escrituras, ou pelo menos uma parte, viam em Moisés o legislador supremo, entretanto, não faziam parte do povo de Deus. O antagonismo entre os judeus e os samaritanos datava de longe, quase desde o momento em que, com a morte do rei Salomão, houve a divisão do Império Salomônico em dois reinos, o Reino do Sul, Judá, com capital em Jerusalém, e o Reino do Norte, Israel, com a capital em Samaria. A Assíria invadiu, e tomou o Reino do Norte, Israel, e levou cativo uma parte do povo de Israel, e instalou em Israel povos de diferentes origens, todos de origem pagã. Esses povos pagãos tinham mais ou menos adotado as crenças dos israelitas que haviam permanecido no país, simplificando-as, aceitando apenas o Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, como livro sagrado. Os samaritanos, não podendo ir a Jerusalém rezar, tinham adquirido o hábito de celebrar o culto nos lugares altos da sua região. Quando da vinda dos exilados judeus da Babilônia, os samaritanos recusaram reconhecer a supremacia religiosa dos judeus, e recusaram-se a contribuir com ofertas para a reconstrução do Templo de Jerusalém. Os judeus começaram então a dizer que os samaritanos eram excomungados, tradição que o Talmud recolheu. As relações entre os dois grupos tornaram-se tensas e levaram à ruptura. No momento em que Alexandre Magno reinava, em 333 a.C., os samaritanos obtiveram permissão para construir, no Monte Gerizim, um templo rival do de Jerusalém. Samaria foi totalmente arruinada por João Hircano, em 128 a.C. Herodes reconstruiu Samaria cerca de 30 a.C., chamando-a de Sebasto. O cisma continuava. Os samaritanos tinham reedificado, sobre o Monte Gerizim, um santuário, onde sustentavam um clero rebelde, ofereciam sacrifícios, rezavam a Yahvé. Tinham mesmo a pretensão de possuírem a verdadeira religião de Israel. A samaritana disse em termos claros a Jesus: nossos pais adoravam sobre esta montanha e vós dizeis que é em Jerusalém que é preciso adorar. O Talmud assegurava que um pedaço de pão dado por um samaritano é mais impuro que a carne de porco. Quando Jesus quis envergonhar os judeus pela dureza do seu coração, pela sua ingratidão, citou-lhes o exemplo dos samaritanos. Eles, os samaritanos, pelo menos, socorriam os feridos à beira do caminho. Eles, quando os curavam, sabiam agradecer. Aos olhos dos ouvintes de Jesus, o bom samaritano era um herético, um cismático, um excomungado, a escória da raça de Israel.